Graça e paz, meus irmãos. Queria convidá-los a abrirem as Bíblias na carta de Judas. Carta de Judas. Nós estaremos dando continuidade às nossas exposições. Estamos expondo de maneira intercalada. Último domingo estávamos refletindo no livro do profeta Malaquias. Hoje nós vamos retornar para a carta de Judas, que está quase acabando. Após o sermão de hoje, nós teremos apenas mais um sermão nessa carta da palavra de Deus. Judas, nós faremos a leitura do versículo 17 ao versículo de número 23. Judas, versículo 17, até o versículo de número 23. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que faz uma construção permanecer firme sem jamais se abalar? O que é que faz uma construção permanecer de pé, resistindo ao tempo que vai passando, resistindo, por exemplo, a grandes tempestades, grandes temporais e a outros tipos de abalo? O que é que faz uma construção permanecer firme? Nós poderíamos dizer que existem muitos motivos, como, por exemplo, essa construção precisa ser projetada para ser forte e resistente desde o seu projeto inicial. Ela precisa de manutenção constante para que, ao longo do tempo, ela não acabe se deteriorando. E, além disso, nós poderíamos dizer que ela precisa ser construída para acolher as pessoas e não para espantá-las, como é o caso, por exemplo, de um grande hotel, que é construído com o intuito de acolher bem as pessoas que chegam até ele. Curiosamente, meus irmãos, algo muito parecido com isso acontece na caminhada cristã. Ao longo da vida, diversas circunstâncias, diversas situações irão surgir para tentar abalar a nossa fé. Diversas circunstâncias vão surgir constantemente, diariamente, para nos enfraquecer espiritualmente, para nos distanciar de Deus. Constantemente, diversos perigos acabam surgindo para tentar machucar a igreja, para tentar frear a igreja, para tentar enfraquecer a vida espiritual da igreja. Por isso, meus irmãos, a maior luta do crente ao longo da vida é permanecer firme nos princípios da palavra de Deus. A maior batalha do crente ao longo de toda a sua caminhada cristã, até que ele esteja com Cristo por toda a eternidade, é permanecer fiel, é permanecer firmado diante do Senhor nos princípios do Santo Evangelho. E o texto que nós lemos nos ensina algo a respeito disso. Inicialmente, a intenção de Judas, com essa carta tão breve, mas tão rica, a intenção inicial dele era falar sobre a salvação. Ele queria tratar sobre a salvação que vem da graça de Deus. Mas por uma questão de extrema necessidade, ele muda essa perspectiva e foca muito mais em combater os falsos mestres que estavam ameaçando as igrejas de sua época. Não é à toa que, se você observar, no versículo 4, ele avisa aos irmãos daquelas igrejas, que os falsos mestres estavam se infiltrando no meio do povo de Deus, distorcendo a mensagem da graça e promovendo a imoralidade, a iniquidade no meio do povo. Do versículo 5 ao versículo 16,
Judas escreve aqui então um grande tratado, digamos assim, mostrando como esses homens, os falsos mestres, tinham um caráter reprovável e como eles seriam condenados por Deus por causa disso. Basicamente, essa carta gira em torno desse assunto. É o assunto principal, aquilo que norteia tudo aquilo que Judas escreve, é o combate aos falsos mestres. Agora, a partir do versículo 17, onde nós iniciamos a nossa leitura, Judas muda o foco da sua fala, direcionando as suas palavras aos crentes de maneira mais especial. Ele direciona a sua fala a esses crentes de maneira mais enfática, de maneira mais pastoral, mostrando que aquelas igrejas deveriam permanecer firmes na fé, firmadas em Cristo, firmadas no Evangelho, diante de tantas ameaças espirituais que estavam surgindo diante deles. Dessa forma, meus irmãos, nós iremos meditar nessa noite justamente sobre esse assunto: cristãos que permanecem firmes. Cristãos que permanecem firmes. E os cristãos que permanecem firmes, em primeiro lugar, eles se atentam ao perigo dos falsos mestres. Os cristãos que permanecem firmes se atentam ao perigo dos falsos mestres. Isso aqui se encontra do versículo 17 ao versículo de número 19. Vá acompanhando comigo. O texto começa dizendo: vós, porém, amados. No que diz respeito ao que Judas estava falando até o versículo 16, o versículo anterior, no que diz respeito a isso e ao que ele começa a falar agora, a partir do versículo 17, o que se estabelece aqui é uma relação de contraste. Essa conjunção que está aqui, porém, que aparece aqui no texto, ela surge para fazer uma comparação de duas ideias. Ou seja, Judas está apresentando um contraste, uma oposição entre os falsos mestres mencionados anteriormente, entre eles e os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, aos quais ele se dirige agora. E ele chama os seus leitores de amados. Perceba que ele diz: vós, porém, amados. Ele chama eles assim justamente para mostrar que essa exortação de agora surge não de um coração que está querendo oprimi-los, mas surge de um coração de um pastor que ama a igreja, que ama o povo de Deus, um pastor que quer ver o bem da igreja. Em outras palavras aqui, mais simples, é como se Judas estivesse dizendo o seguinte: os falsos mestres, algo que ele vai citar nos versículos anteriores, os falsos mestres, eles são murmuradores, eles são descontentes, eles são ingratos diante de Deus, eles vivem na imoralidade, eles vivem afundados no pecado, eles são pessoas arrogantes, orgulhosas, são interesseiros. Aí ele diz: vocês, porém, meus amados irmãos, vocês, porém, não devem ser como eles. Vocês precisam ser diferentes deles. Mas a pergunta é: como é que esses crentes conseguiriam ser diferentes dos falsos mestres? No coração, na mente, na vida, na espiritualidade, como é que eles seriam diferentes? Veja a sequência do texto. Judas diz: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas não era apóstolo, lembre-se disso. Esse aqui não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, nem tampouco é o Judas Tadeu, que era apóstolo. Esse aqui é o Judas, meio-irmão do Senhor Jesus. E ele não era apóstolo, mas apesar de não ser apóstolo, ele está afirmando que os seus leitores deveriam se lembrar de tudo aquilo que os apóstolos de Cristo haviam ensinado sobre esse assunto que ele está tratando. Os ensinos dos apóstolos, que surgiram tanto de forma oral, quando eles falavam, quando eles abriam a boca para pregar, mas também de forma escrita, como esses escritos vão sendo preservados ao longo do tempo. Os 12 apóstolos de Jesus, como também o apóstolo Paulo, foram designados, chamados por Cristo, para lançar os alicerces doutrinários nos quais a igreja haveria de se firmar para crescer, para se desenvolver, para aumentar o seu tamanho. A doutrina de Cristo era a doutrina dos apóstolos. É por isso que Judas está afirmando que os seus leitores deveriam observar
e guardar os ensinamentos desses homens de Deus, porque eles já haviam anteriormente se pronunciado sobre o assunto dos falsos mestres. Judas está dizendo aqui: olha, vocês serão diferentes, meus irmãos. Vocês serão diferentes dos homens ímpios, dos homens que se rebelam contra Deus. Vocês serão diferentes se vocês jamais se esquecerem do evangelho que os apóstolos pregaram. Vocês jamais devem esquecer da boa doutrina que eles ensinaram. Vocês jamais devem deixar de dar ouvidos a essa pregação, a pregação dos apóstolos, que vem não deles mesmos, mas que vem do próprio Cristo. E o que foi que os apóstolos já haviam ensinado sobre os falsos mestres? Jesus está dizendo: vocês têm que ser diferentes deles, eles são pecadores, estão longe de Deus, ímpios, vocês precisam ser diferentes, deem ouvidos à pregação dos apóstolos. E a pergunta é: o que foi que os apóstolos haviam ensinado? O versículo 18 nos responde, veja o que o texto diz: os quais vos diziam, ou seja, os apóstolos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Vale ressaltar aqui que a expressão último tempo, que é citada, não necessariamente quer dizer que o fim dos tempos chegou, já está acontecendo, o fim definitivo, digamos assim, o dia em que Cristo retornará. Ela se refere, na verdade, a um estágio, digamos assim, um período da história da salvação. Sendo assim, guarde isso, toda vez que um autor bíblico falar sobre o último tempo, os últimos tempos, os últimos dias, ele está se referindo a qualquer período que esteja entre o nascimento de Cristo e a sua segunda vinda para julgar todas as nações. Judas então nos diz que constantemente, desde que Cristo subiu para o Pai, constantemente os apóstolos estavam pregando sobre esse assunto, avisando, alertando que no último tempo surgiriam escarnecedores, ou seja, homens que brincam e zombam das coisas de Deus. Os apóstolos diziam: nos últimos tempos surgirão homens que não vão ser crentes, não vão crer no evangelho, mas o que eles vão fazer é zombar do evangelho. Eles vão escarnecer, eles vão zombar do nome de Cristo. Surgirão homens, como eles vão dizer aqui, que andam segundo as suas ímpias paixões, ou seja, eles vivem não para agradar a Deus, não para se dedicar a Deus, mas eles vivem para satisfazer todos os desejos dos seus corações, todas as suas paixões pecaminosas. Eles carregam consigo um comportamento imoral, uma conduta desagradável a Deus. No versículo 19, baseando-se nesse aviso dos apóstolos, que acabou de ser citado aqui, Judas afirma o seguinte, veja o que o texto diz: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Esses falsos mestres só serviam para uma coisa: promover divisão no meio da igreja. Ao invés de ajuntar, eles separavam, dispersavam as ovelhas do Senhor, promovendo desigualdades, promovendo confusões, promovendo discórdias, promovendo intrigas. Aos poucos, eles iam enganando as pessoas, quebrando a espiritualidade da igreja e fazendo com que ela caminhasse para a cova espiritual diante do Senhor. E por quê? O texto responde, veja, porque eles viviam na sensualidade. A ideia aqui é que eles viviam na imoralidade. Eles viviam afundados no pecado, sendo governados por suas paixões, por seus desejos carnais. Além disso, Judas afirma: esses homens não têm o Espírito. Ou seja, eles não eram guiados pelo Santo Espírito de Deus. Eles podiam até ser guiados por algum espírito, espíritos malignos, espíritos contrários ao Senhor, mas eles não eram guiados pelo Santo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor não habitava dentro deles. Judas está dizendo: esses homens não são crentes e a doutrina de Deus, que deveria permear os nossos corações, não está presente no coração deles. Esses homens se preenchem dos seus desejos, das suas paixões, eles rejeitam a Deus, eles vivem zombando do Evangelho, zombando da igreja, zombando do nome de Cristo, eles dividem a igreja, eles fazem mal ao povo de Deus,
Por isso, meus irmãos, vocês precisam se lembrar de que os apóstolos já haviam avisado, já haviam alertado sobre eles. Irmãos, a igreja do Senhor, ela justamente não pertence aos homens. A verdadeira igreja, ela não pertence a um homem, ela não pertence a vários homens. A verdadeira igreja pertence ao Senhor, o nosso Deus. Mas essa igreja que pertence ao Senhor também é ameaçada por falsos mestres, ameaçada por falsos profetas. Desde que mundo é mundo, desde que igreja é igreja, surgem homens ao longo da história, falsos pastores, para fazer mal às pessoas, para fazer mal ao povo de Deus. Homens que surgem pregando mentiras, tentando envenenar o povo de Deus, tentando enganar as pessoas em nome de Deus. Eles podem enganar até mesmo aqueles que de fato foram transformados pelo poder do Evangelho. Por isso, meus irmãos, nós que somos crentes, nós que somos servos do Senhor, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos estar bem firmados na rocha, no perfeito fundamento, na pedra angular. E essa rocha, meus irmãos, na qual nós precisamos estar firmados é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos preencher as nossas mentes e os nossos corações, não com filosofias mundanas, não com achismos, mas nós precisamos nos preencher com as verdades do Evangelho, da mensagem que vem de Deus, para que nós possamos de fato resistir às mentiras que surgem do mundo, às mentiras que surgem do nosso coração, às mentiras que surgem de Satanás. Nós precisamos, meus irmãos, estar bem firmes nessa verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade se encontra encarnada, plenamente manifestada na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por isso que, firmados nele, nós precisamos seguir em frente para a honra e glória do Senhor, não caminhando segundo o que nós achamos melhor, mas caminhando segundo a verdade do Evangelho. Cristãos que permanecem firmes. Nós acabamos de ver que os cristãos que permanecem firmes, eles se atentam ao perigo dos falsos mestres. E em segundo lugar, os cristãos que permanecem firmes, eles demonstram zelo por suas vidas espirituais. Eles demonstram zelo por suas vidas espirituais. Versículos 20 e 21, vá olhando comigo. Talvez esse seja o ponto mais alto da carta de Judas. Provavelmente essa é a mais bela afirmação que se encontra em sua fala. O texto diz, mais uma vez, vós, porém, amados, e aqui mais uma vez, Judas estabelece a ideia de um contraste, uma oposição entre os falsos mestres e os cristãos aos quais ele se dirige de uma forma muito carinhosa, mais uma vez, chamando-os de amados, meus queridos e amados irmãos. Basicamente, o que ele está querendo dizer é, queridos irmãos, amados irmãos, pela segunda vez, eu digo que ao invés de vocês viverem como esses homens ímpios, amando os prazeres da carne, vivendo na imoralidade, ao invés de vocês viverem assim, vocês devem viver de uma outra forma. E mais uma vez a pergunta que nós podemos fazer ao texto é, de que forma esses crentes deveriam viver, se eles deveriam ser diferentes dos falsos mestres? A resposta se encontra na sequência do texto, onde Judas ele apresenta aqui algumas declarações que implicam no fato de que aqueles irmãos deveriam zelar profundamente por suas vidas espirituais. Perceba que primeiro ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima. Enquanto que a fé dos falsos mestres era falsa e os levava a viver uma vida completamente impura e desagradável a Deus, os crentes verdadeiros deveriam se edificar. A ideia aqui é que eles deveriam crescer, se fortalecer na verdadeira fé que vem do Evangelho. Fé essa que, como diz o texto, é uma fé santíssima. E essa fé é santíssima
porque ela é colocada em um Deus que é perfeitamente santo. Essa fé é santíssima também porque ela transforma o coração dos pecadores e os leva aos caminhos de santidade, onde eles abandonam as suas iniquidades. A igreja de Cristo, ela é como se fosse um grande edifício que precisa se edificar sobre uma base bem sólida, bem firmada. É por isso que Judas está dizendo que esses irmãos deveriam perseverar nessa fé, buscando crescer cada vez mais no conhecimento e na meditação da palavra de Deus. Essa é a primeira declaração. Se edifiquem nessa fé santíssima, a fé que é colocada num Deus santo, a fé que santifica vocês, fé essa que se encontra na palavra de Deus. Então vocês têm que conhecer essa palavra. Segunda declaração, o texto diz: orem no Espírito Santo. Os falsos mestres, eles não eram guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles não eram crentes. E por isso eles viviam as suas vidas em profunda imoralidade, distantes do Senhor. Mas esse mesmo Espírito habitava no coração dos crentes que receberam essa carta. É por isso que Judas está afirmando que a vida deles deveria ser completamente guiada pelo poder do Santo Espírito. A palavra nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. E era assim que esses irmãos deveriam viver, em constante oração, orando não segundo as suas próprias inclinações, mas orando no poder do Espírito de Deus, debaixo da sua orientação, debaixo da sua vontade soberana. No início do versículo 21, Judas apresenta então a sua terceira declaração. Ele disse: se edifiquem nessa palavra, nessa fé, cresçam no conhecimento de Deus, orem no Espírito Santo constantemente. Terceira declaração, versículo 21. O texto diz: guardai-vos no amor de Deus. Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja. E Ele ama de uma maneira tão extraordinária que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, como nos afirma o apóstolo João. Esse amor é a fonte da nossa salvação e do perdão dos nossos pecados. É por isso que Judas está dizendo que esses irmãos deveriam se guardar nesse amor. Se guardem no amor que Deus manifestou sobre a vida de vocês. Isso significa dizer que eles deveriam perseverar em guardar a palavra de Deus, não somente para conhecê-la, não somente para ter ela em mente, mas eles deveriam guardar essa palavra para colocar em prática os princípios do verdadeiro evangelho. Manter-se guardado no amor de Deus significa justamente manter-se firme nos caminhos dessa palavra, obedecendo os mandamentos dessa palavra, colocando em prática tudo aquilo que essa santa palavra ensina. Essa é a terceira declaração. Veja, conheçam a palavra, cresçam, se edifiquem na fé, orem no Espírito. Veja, ele diz: coloquem essa palavra em prática, vivam essa palavra, se guardem no amor de Deus. E aqui ele traz então a última declaração, que se encontra na segunda parte do versículo 21, quando ele diz: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Perceba que isso aqui é o resultado, a conclusão para aqueles que perseveram em guardar a verdadeira fé. Basicamente, Judas está afirmando que esses irmãos deveriam viver todos os dias da sua vida esperando que o Senhor Jesus, em sua misericórdia grandiosa, lhes concedesse a vida eterna. Veja que interessante. O que é que Judas está dizendo aqui? O Judas está dizendo que o crente é aquele que passa a vida se edificando no conhecimento da palavra, orando no Espírito Santo, se guardando no amor de Deus, colocando em prática os princípios do Evangelho. Ele vive assim enquanto faz o quê? Enquanto aguarda, com grande expectativa, o dia em que o Senhor Jesus retornará para, com grande misericórdia, conceder vida eterna a todo aquele que creu no seu santo nome. Irmãos, em Cristo Jesus, Deus nos concedeu uma nova vida.
Nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora estamos vivos espiritualmente por meio da fé no santo nome de Jesus. Sim, a salvação é um presente merecido que nós recebemos, ela vem da graça de Deus, ela é uma obra exclusiva de Deus, mas nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, através da meditação, através do estudo dessa palavra. Nós precisamos nutrir uma vida de oração firmada na dependência do Santo Espírito de Deus. Nós precisamos viver o amor de Deus, colocando em prática os seus mandamentos, os seus princípios para a nossa vida. Assim, meus irmãos, é que nós devemos caminhar. Até quando? Até que um dia estejamos habitando com Cristo em um novo céu e uma nova terra por toda a eternidade. Meus irmãos, a Bíblia nos garante, Jesus voltará, aleluia, louvado seja Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nos concederá a coroa da justiça que está reservada para todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus. É por isso que todos os dias nós devemos cuidar das nossas almas, até que um dia estejamos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Cristãos que permanecem firmes, em primeiro lugar, eles se atentam ao perigo dos falsos mestres. Eles, em segundo lugar, cuidam, demonstram zelo por suas vidas espirituais. E, em terceiro e último lugar, os cristãos que permanecem firmes investem na vida de outros pecadores. Eles investem na vida de outros pecadores. Versículos 22 e 23. Veja que interessante a linha de raciocínio que Judas está criando. Ele afirmou que esses crentes deveriam se atentar aos falsos mestres, lembrando sempre do aviso que foi dado pelos apóstolos, não só pelos apóstolos, mas pelo próprio Cristo. Depois, ele falou que esses crentes deveriam cuidar de suas vidas espirituais, permanecendo na palavra, na oração e na santidade. Só que agora, Judas ele estabelece outro princípio que é fundamental no Evangelho. O fato de que um cristão é chamado não somente a cuidar e investir na própria vida, mas ele também é chamado a cuidar e investir na vida de outros pecadores. Para exemplificar isso, Judas fala agora de 3 grupos de pessoas que precisavam urgentemente de investimento espiritual por parte daqueles crentes. O primeiro grupo se encontra no versículo 22, se você observar, veja o que o texto diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Lembre-se que os falsos mestres ensinavam um outro evangelho, diferente daquele que foi ensinado por Jesus Cristo e por seus apóstolos. Eles pregavam uma outra doutrina, uma doutrina mentirosa que distorcia a verdade acerca da graça de Deus. Por causa disso, esse falso ensinamento, ele acabava gerando confusão no meio da igreja, de forma que muitos crentes verdadeiros, servos de Jesus, eles começaram a duvidar do evangelho que os apóstolos haviam ensinado. Isso nos lembra o que está escrito no capítulo 24 de Mateus, onde o próprio Jesus afirma que os falsos profetas surgiriam para enganar até mesmo os eleitos de Deus, para enganar até mesmo os filhos de Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo. Até mesmo os verdadeiros crentes, fiéis a Deus, estavam começando a duvidar do evangelho por causa das mentiras dos falsos mestres. Por isso, Judas está orientando os crentes que permaneciam firmes para que eles ajudassem os seus irmãos que estavam sendo confundidos por falsas doutrinas. Os que estavam em dúvida não precisavam ser excomungados da igreja. Os que estavam confusos não precisavam ser expulsos da igreja. Eles precisavam ser ajudados. Eles precisavam ser acompanhados. Eles precisavam ser abraçados por seus irmãos. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que precisava de ajuda se encontra no início do versículo 23, quando o texto diz: salvai-os,
arrebatando-os do fogo. A nossa tradução, pelo menos a que eu uso, que nós costumamos usar, a Almeida Revista e Atualizada, a nossa tradução ela não captou bem o significado desse texto, porque fica parecendo, se você observar, fica parecendo que o texto ainda está falando das mesmas pessoas. Ou seja, parece que nessa continuidade o texto ainda estava falando daqueles que estavam em dúvida, que foram citados agora há pouco. Parece que é isso, mas não é esse o caso. A melhor tradução aqui do texto grego seria, seguindo a sequência, claro, do texto aqui, seria a seguinte: e compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, ponto. A outros salvai-os, arrebatando-os do fogo. Perceba então que Judas está falando de outras pessoas aqui. Essas pessoas, essas segundas pessoas aqui, elas já não estavam mais na dúvida como as primeiras. Elas, na verdade, já estavam começando a acreditar na pregação dos falsos mestres, se distanciando do verdadeiro evangelho. É por isso que Judas diz: arrebatem eles do fogo. O verbo arrebatar aqui significa agarrar alguma coisa com muita força, com o propósito de removê-la de onde ela está. Arrebatem eles, peguem eles com força e tirem eles dessa situação. E o fogo aqui, claro, significa o fogo da destruição, o fogo do inferno. Os cristãos que estavam firmes precisavam empregar todos os esforços em favor daqueles que estavam começando a acreditar nas mentiras dos falsos mestres, para que eles não acabassem no fogo do inferno. Obviamente, a salvação de um pecador, ela é uma obra exclusiva de Deus. Nós sabemos disso. É o seu Santo Espírito que transforma os corações. Mas também é verdade que Deus se utiliza da instrumentalidade do seu povo para que o evangelho seja anunciado, salvando pecadores do inferno. Na segunda parte do versículo 23, se encontra então o terceiro e último grupo de pessoas que deveria receber investimento espiritual por parte da igreja. O texto diz: quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Se nós observarmos, é possível perceber que Judas está trazendo uma afirmação, digamos, escalonada. Ele está organizando a sua fala em degraus, onde ele se refere a situações cada vez mais complicadas. Vai descendo o poço, vai indo para o fundo do poço. É só você lembrar, primeiro ele falou de cristãos que estavam na dúvida, servos de Jesus que estavam na dúvida. Depois ele falou de pessoas que já estavam acreditando nas mentiras e nas falsas doutrinas. E agora, ele se refere a pessoas que já estavam totalmente envolvidas, submersas com as mentiras e com a imoralidade dos falsos mestres. Ele agora fala de pessoas que estavam completamente afundadas no pecado. Ainda assim, Judas afirma que os crentes deveriam demonstrar compaixão e misericórdia para com essas pessoas, pregando o evangelho para elas, levando a palavra de Deus ao coração delas. Mas perceba que o texto afirma que isso deveria ser feito com temor. Ou seja, eles deveriam detestar até a roupa contaminada pela carne. O que é que significa? Os crentes deveriam amar essas pessoas, os crentes deveriam pregar para essas pessoas, deveriam trazer a palavra de Deus para elas, mas eles deveriam odiar o pecado delas. Eles deveriam pregar o evangelho, eles deveriam se aproximar delas com o intuito de trazê-las para perto de Cristo, mas eles jamais poderiam se contaminar, eles jamais poderiam se envolver com o pecado dessas pessoas, eles jamais poderiam olhar para a iniquidade delas e aprovar. Eles precisavam se aproximar, mas fazer isso com santidade, sem jamais se misturar com o pecado. Essa é a ideia da roupa, ou seja, até a roupa que está contaminada pelo pecado, não chegue perto de nada que seja desagradável a Deus. Irmãos, pelo poder da sua graça, o Senhor nos salvou. Pelo poder da sua maravilhosa graça, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos redimiu. O Santo Espírito de Deus trouxe o evangelho aos nossos corações. Só que essa fé que foi colocada dentro de nós pelo agir do Espírito Santo, essa fé, ela não deve ficar guardada a 7 chaves conosco.
Nós temos a responsabilidade de proclamar a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao nosso redor existem diversas pessoas que estão confusas, pessoas que estão sendo enganadas pelas mentiras de Satanás, do mundo, dos seus próprios corações, pessoas ao nosso redor que estão se afundando cada vez mais na lama do pecado, e só o Evangelho pode salvá-las, só o Evangelho pode tirá-las, livrá-las do fogo do inferno, que será revelado para a condenação dos incrédulos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos abrir a nossa boca para anunciar com ousadia que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos abrir a nossa boca para anunciar com ousadia que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembre-se que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, para que os pecadores ao redor desse mundo se rendam ao único nome que é digno de toda honra, toda glória e toda a nossa adoração. Mas então, o que é que nós aprendemos com tudo isso que Judas falou? O que é que nós podemos trazer para o nosso coração? Eu queria destacar 3 coisas importantes aqui. Primeiro, a existência de falsos mestres e falsos profetas hoje não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Nós às vezes nos deparamos com certas coisas, certas pregações, certas doutrinas e ficamos espantados. Mas como é que alguém está falando isso? Como é que alguém pode acreditar nisso? Como é que alguém pode pregar isso? Sendo que a Bíblia já nos avisa há muito tempo sobre eles. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa. Desde que existe a igreja, existem também falsos mestres. O próprio Cristo falou sobre eles. Homens que surgem para enganar as pessoas. Homens que surgem para extorquir as pessoas. Homens que surgem pregando um evangelho que só traz maldição. Porque o apóstolo Paulo diz que todo aquele que pregar um evangelho diferente do evangelho de Cristo, seja anátema, maldição, porque é diferente do evangelho que Cristo revelou através da sua vida, da sua obra, da sua pregação. É diferente do evangelho que os apóstolos anunciaram para o povo de Deus. Esses homens, eles zombam da cruz, utilizando-se o nome de Deus, utilizando-se da palavra de Deus, eles zombam da cruz. Eles zombam da igreja, eles zombam da palavra de Deus. Existem homens assim. Por isso, meu querido irmão, você precisa estar blindado contra esse tipo de gente. Se você for observar na carta de Judas, ele não trata falso mestre passando a mão na cabeça. Ele trata com rigor. Ele diz que eles são imorais. Ele diz que eles são mentirosos, bajuladores, interesseiros. E ele diz que eles acabarão no inferno. Então, se Judas falou dessa forma, por que nós vamos tratar falsos mestres como se fosse um gatinho assustado? Eles sabem exatamente o que estão fazendo, é por isso que nós precisamos estar blindados contra eles. Tome cuidado, porque senão você pode ser enganado. Por mais que você seja crente, por mais que você sirva a Jesus, você pode ser enganado por esses que são servos do diabo. Eles atuam a serviço do diabo. Eles vão fazer de tudo para que você se agrade da pregação deles. Uma pregação que massageia o seu coração, uma pregação que é agradável aos seus ouvidos, porque fala tudo que você quer ouvir, que fala tudo que o seu coração deseja. Então, eles vão te atrair dessa forma e você vai começar a duvidar da verdadeira palavra de Deus. Você vai começar a achar ruim a palavra de Deus. Você vai gostar do que eles estão falando. Então, tome cuidado, meu irmão, para que você também não seja enganado, porque esses homens estão em todos os lugares. No Instagram, no YouTube, no Facebook, na televisão, nos programas de rádio, nas ruas da cidade de Gravatá, eles estão por aí, sendo usados por Satanás para enganar os crentes e também os descrentes. Existem muitos falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas, seitas que distorcem o evangelho da cruz, que distorcem a mensagem que Jesus deixou para nós. Por isso, meu querido irmão, não permita que essa falsa pregação, que aquilo que esses homens anunciam, não permita que isso entre na sua vida. Não permita que isso entre na sua casa.
Eu sempre estou de olho no grupo da igreja. E se algum irmão, por acaso, acabar compartilhando um vídeo de um falso profeta, eu apago sem pensar duas vezes, viu? Se atente, meu irmão, porque eles são sedutores. Eles estão nos vídeos da internet. Eles falam bonito. Você acha que eles falam feio? Não. Eles se vestem muito bem. Eles falam muito bem. Eles são muito desenrolados, digamos assim. Mas é assim que Satanás atrai os pecadores, com coisas que são bonitas de se ver. Então tome cuidado, porque se você não tomar cuidado, essas falsas pregações vão iludir você. E você vai começar a rejeitar o verdadeiro evangelho para abraçar o evangelho dos homens, a mensagem dos homens. Você vai deixar de ter fome pela palavra de Deus para ter fome por coisas que o seu coração quer ouvir. Se você não tiver cuidado, você deixará de ser guiado pelo Espírito Santo para ser guiado pelos desejos do seu coração e pelas tentações de Satanás. Então tome cuidado. E sabe como você pode se blindar contra tudo isso? É a segunda coisa que eu queria dizer. Sabe como é que você pode estar firmado, bem preparado para não cair nessas artimanhas? Zelando pela sua vida espiritual. De nada vale, meu querido irmão, você ter 30 anos de convertido, 30 anos como membro de uma igreja, se nesses 30 anos você não cuidou da sua vida espiritual diante de Deus. O Senhor nos deu um corpo e nós temos a responsabilidade de cuidar desse corpo, cuidar da nossa saúde, para a glória de Deus. Só que o Senhor também nos deu uma nova vida para a nossa alma, mediante a fé no nome de Cristo Jesus. Sendo assim, nós também temos a responsabilidade de cuidar, de zelar por essa nova vida. Se você não cuidar do seu corpo, esse corpo vai padecer, vai adoecer, vai definhar, vai trazer problemas para a sua vida se você não cuidar da sua saúde corporal. E se você não cuidar da sua alma, meu querido irmão, ela também vai padecer, ela também vai adoecer, ela também vai definhar. Da mesma forma que você pode virar um defunto no seu corpo, você pode virar um defunto espiritual, deitado no chão do reino de Deus, esperando o tempo passar. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa ler e meditar nessa Bíblia dentro da sua casa. Você precisa conhecer a palavra de Deus, não só de ouvir falar, mas de ter contato com ela, de se aproximar dela. Você precisa conhecer essa palavra, você precisa ter uma vida de oração, guiada pelo poder do Santo Espírito de Deus e também pela sua palavra. Todos os dias, dentro da sua casa, quando ninguém está vendo, quando ninguém está ouvindo, você precisa orar. Todos os dias dentro da sua casa, quando ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, você precisa meditar na palavra de Deus, se alimentar dela, porque senão você será um crente imaturo, você será como uma criança na fé, há 30 anos, 40, 50 anos na igreja, mas que não saiu do leite da fé, para se alimentar de um alimento mais sólido. Se você não zelar por sua vida espiritual, você será facilmente enganado e seduzido por esse mundo. Não se engane, presbiteriano também pode ser imaturo. Eu sou pastor há nem 2 anos, e já me deparei, não estou falando só daqui não, tá? Já me deparei com muito presbiteriano imaturo. Presbiteriano que parece que se converteu ontem, mas que não foi ontem que ele se converteu. Meu querido irmão, você precisa zelar pela sua vida espiritual dentro da sua casa, mas também aqui. Não porque esse prédio é sagrado, esse prédio não é sagrado, é tijolo e cimento, mas no lugar do ajuntamento do povo de Deus é que você também cresce. Todos os domingos, você precisa vir à igreja, e você precisa vir, não é para bater o ponto, para o pastor ver que você veio, e aí você senta e fica olhando para a parede esperando o tempo passar, você nem prestou atenção em nada do culto. Se você sai ali e pergunta para você o que foi que pregaram, você não sabe dizer, porque você não prestou atenção. Não é para isso que você vem para cá, porque se você estiver vindo para cá, para ficar olhando para o tempo, e não entender nada que está acontecendo, não prestar atenção em nada, você está perdendo o seu tempo, e Deus não está recebendo a sua adoração. Deus não está recebendo. Desse jeito, meus irmãos, não vale de nada. Não vale. Se nós estamos aqui apenas de corpo físico, não vale de nada. Nós precisamos estar aqui, sabe para quê?
Parece simples, mas parece que tem gente que não entende. Nós precisamos estar aqui para cultuar a Deus. Nós precisamos estar aqui para abrir a nossa boca e cantar a Deus. Nós precisamos estar aqui para dobrar o nosso coração e orar a Deus. Quando nós dizimamos e ofertamos, como nós vimos aqui, nós estamos adorando a Deus com o que Ele nos deu. Nós precisamos estar aqui para ouvir e guardar no coração a palavra, não dos homens, não do pastor, não dos presbíteros, mas a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, lembre-se que um cristão verdadeiro, ele cuida da sua vida espiritual, dentro de casa, com a Bíblia em mãos, com o joelho dobrado, orando a Deus. Se você não pode dobrar o joelho, fique em pé, sentado, não importa. Importa até você orar. E aqui nós nos reunimos para juntos crescermos espiritualmente. Se você se dedicar na oração, se você se dedicar na leitura e na meditação da palavra, se você se dedicar a estar no meio do povo de Deus, adorando a Deus constantemente, você será um cristão fortalecido e cheio do Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas para que esse Espírito se manifeste cada vez mais, você precisa buscar a Deus. Não deixe de buscar a Deus, meu irmão. Porque o perigo para quem não se cuida espiritualmente não é somente ser enganado por falso mestre. O perigo é você estar cada vez mais longe do Senhor. Você não vai ter mais alegria na oração. Você não vai ter mais alegria em ler a Bíblia. Você não vai ter mais alegria em vir à igreja. Você vai vir à igreja a pulso. Por quê? Porque o seu coração está distante de Deus. Você está muito mais preenchido das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Isso acontece. E se nós não nos cuidarmos, nós vamos cada vez mais nos afastando. E nós nem nos damos conta de quanto tempo nós já estamos longe do Senhor. Não deixe que isso aconteça com a sua vida, meu irmão. Da mesma forma que você não consegue passar um dia sem comer, sem se alimentar, não passe os seus dias longe da presença de Deus. Não brinque de ser crente. Se Jesus salvou você, se Jesus transformou sua vida, você precisa ter amor por esse Cristo e ter uma vida de relacionamento com Ele. E você precisa ser cheio do Espírito Santo. Última coisa que eu queria dizer aqui. Você precisa ser cheio do Espírito, não para ficar zombando das pessoas que estão fora da igreja. Você precisa ser crente, cheio do Espírito, não é para ficar zombando do povo que ainda está no pecado. Onde você está no meio da rua, aí você vai enxergando a vida dos outros, né? Aí vai enxergando os pecados dos outros. Aí você sai apontando, olha, aquele ali faz isso, esse aqui faz aquilo. Não é para isso que nós devemos ser cheios do Espírito. O Espírito Santo deve abundar em nosso coração, não para que nós possamos identificar o pecado dos outros, apontar o dedo e julgá-los por causa disso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho que pode salvar essas almas que estão perdidas. Lá fora você precisa abrir a boca para falar do nome de Cristo. Você não deve se orgulhar, eita, eu sou muito crente, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, esse povo é tudo pecador. Sabe como aquele fariseu que olhou para o publicano e disse, Senhor, graças te dou porque não sou como esse homem. Ai, que pecador. Não é para isso que você deve ser cheio do Espírito. Você deve ser cheio do Espírito para anunciar o Evangelho no poder do Espírito. Para falar de Cristo. Onde? Dentro da sua casa. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu tio, para todo mundo, menos para o cachorro, porque não adianta. Mas para todas as pessoas dentro da sua casa, da sua família. Você é missionário dentro da sua casa. Tem que falar de Cristo aonde? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, com os seus colegas ao seu redor. Você tem que falar de Cristo para eles, mostrar Cristo para eles. Você tem que falar de Cristo no meio da rua, para os seus vizinhos, onde você estiver, na padaria, no ponto de ônibus. Fale, meu querido irmão, testemunhe com a sua vida e com as suas palavras, porque essas pessoas estão indo para o inferno, e você sabe o quão terrível isso é. Não é por falta de informação, você sabe. Se você é crente, você sabe qual é o destino eterno de todo aquele que rejeitar Cristo. E você não pode se calar, porque só você, diante daquela pessoa, você e ela, só você carrega a mensagem que pode salvá-la. Certa vez, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: todo cristão é um missionário, ou então ele é um impostor. Ele não é crente. Todo cristão é um missionário, ou então ele é um impostor. Não faz sentido.
nós dizermos que servimos a Cristo se nós não anunciamos o nome de Cristo. Você deve evangelizar, meu irmão, não é somente quando o pastor disser, vai ter uma programação evangelística no sábado à tarde, vamos todo mundo para o meio da rua. Não, onde você estiver, você é um arauto do rei, você é um mensageiro do rei. E é através desse estilo de vida, a evangelização é um estilo de vida, não é programação mensal, é um estilo de vida, é através desse estilo de vida que muitas vezes Deus vai trazendo as pessoas para dentro da igreja. É o filho que traz o pai, é o pai que traz o filho, é o vizinho que traz o outro, o colega de trabalho, o amigo, familiar. É assim que Deus faz. Isso lá fora, a pergunta é, e aqui dentro? Aqui dentro, nós cuidamos uns dos outros. Nós não vamos expulsar da igreja os irmãos mais fracos. Sabe, os irmãos que têm mais dificuldade em entender a palavra, em aceitar certas doutrinas da palavra. Aquele irmão que você diz, que irmão complicado, que irmão difícil. Sabe esse irmão? Você não deve excomungar ele não, meu querido. Você deve cuidar dele. Se um irmão cai em pecado, se você vê ele pecando, você não vai lá para jogar ele no inferno. Você vai ajudá-lo a levantar. O grande problema é que nós gostamos de fazer o contrário. Se uma pessoa peca, nós queremos fuzilá-la com as nossas palavras, fuzilá-la com o nosso julgamento, quando nós deveríamos chegar junto dela e ajudá-la a retornar para Cristo. Sabe a disciplina eclesiástica, que muitas vezes pode acontecer dentro de uma igreja? O propósito da disciplina não é excomungar pessoas, expulsar pessoas, o propósito da disciplina é restaurar pessoas. E para isso a igreja precisa ter esse coração, de acolher essas pessoas. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Não é só o pastor que deve falar de Jesus. Não é só o pastor que deve visitar os irmãos que estão doentes, acamados, enfermos. Não é só o pastor que deve aconselhar aqueles que estão na dúvida. Não é só o pastor que deve caminhar ao lado das ovelhas. Como crente, como servo de Cristo, como membro dessa igreja, você também precisa fazer tudo isso. A igreja não cresce se os crentes só sabem esperar pelo pastor. É para falar de Jesus? O pastor fala. É para evangelizar? O pastor evangeliza. É para visitar o irmão que está doente? O pastor visita. Não é assim, meu irmão. O pastor não é a igreja. Nós somos a igreja. Nós temos que cuidar uns dos outros. Por isso, meu querido irmão, você que é membro dessa igreja, visite os seus irmãos. Se você quiser que o pastor vá com você, chame. Mas visite os seus irmãos. Ore pelos seus irmãos e com os seus irmãos. Estude a Bíblia com os seus irmãos, cuide dos seus irmãos, porque isso é o verdadeiro discipulado no meio de uma igreja. É um povo que se cuida, é um povo que se pastoreia. E é assim, meus irmãos, que a igreja cresce de maneira saudável. Assim nós devemos caminhar, para quê? Até que estejamos todos juntos no novo céu, na nova terra, diante do nosso Salvador, cantando a uma só voz, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus, o Rei de toda a glória. É assim que nós devemos caminhar até lá. Assim como uma grande construção e os seus alicerces, nós devemos permanecer firmes na verdade do Evangelho, para a honra e para a glória do nosso Deus.